Meus queridos, vamos dar continuidade à nossa matéria, Introdução Bíblica, página de número 18, Estrutura da Bíblia, Origem e Forma. Então a Bíblia, ela possui uma estrutura singular e até um fato que eu preciso lembrar a todos também. A Bíblia, ela não foi escrita para provar a existência de Deus, vamos deixar bem claro isso. Não é o livro como se Deus estivesse dando a sua credencial, dizendo, leio esse livro que eu vou provar que eu existo. Não, a Bíblia foi escrita não por causa dele, a Bíblia foi escrita por causa do homem. Então a Bíblia é um manual, por assim dizer, de instruções para que este homem chegue até Deus e o tema e o adore e assim sucessivamente. Então a Bíblia deixa claro acerca da existência de Deus, que os céus, eles proclamam a glória de Deus. O que quer dizer isso? Que o céu, ele prova, ele atesta da existência de um Deus vivo, por assim dizer, como a ciência até diz, de um designer inteligente, que é o caso, tá? Então ela está dividida em dois blocos distintos, Antigo e Novo Testamento, que a gente pode chamar de período veterotestamentário e período neotestamentário. E aquele meio ali, que é um período de silêncio entre o Sefer Malachi, que é o livro de Malaquias, e o Evangelho de Mateus, há um período ali de 4 séculos que é um silêncio, digamos, escriturístico, profético. Os acontecimentos históricos vão ocorrer normalmente, mas é aquele silêncio, aquele hiato. Então ali é o período intertestamentário, neotestamentário, intertestamentário e veterotestamentário. Os amados me entenderam, certo? Então está dividido em dois blocos distintos, Antigo e Novo Testamento. Sua origem tem como pano de fundo, de partida, o fato de ter sido escrita por cerca de 40 autores diferentes, envolvidos nas mais diversificadas atividades, no caso, tarefas da vida diária, exemplo, política, serviço militar, serviço público, sacerdócio, saúde. Então, esses homens que escreveram estavam em diversas atividades diferenciadas. E cada um deles, distintamente, agentes de seu próprio momento histórico, no caso. Então, entre esses autores estão, por exemplo, Moisés, ou Moshe Rabbeinu, né? Um líder político, Josué, um general, Shemuel ou Samuel, um sacerdote, né? A palavra sacerdote é Kohanim, Neemias, que era um copeiro, Mateus, um coletor de imposto, Lucas, que era um médico, e Paulo, que era um rabino. Então, em linhas gerais, a origem dessa estrutura que a Bíblia evidencia tem na unidade seu elemento diferenciador, uma vez que, diante de imensa diversidade de textos que ela engloba, exemplo, diferentes autores, com estilos literários diversos e separados por décadas um do outro, décadas, séculos e milênios de história, tá? Percebe-se uma concordância plena. Aqui está, por assim dizer, a postura miraculosa da Escritura. Esses elementos aqui são apresentados, o texto sai, a Bíblia sai, está aqui os 66 livros, e eles não se degladiam entre si, eles não se entram em contradição. Olha só a beleza disso tudo, tá? Então, bem embaixo ali na página 18, a estrutura da Bíblia na forma como é apresentada, uma sequência de livros dos mais diversificados gêneros. Também a Bíblia tem vários gêneros, tais como lei, história, profecia, poesia, etc., né? E que trata unicamente da salvação dos homens, aquilo que eu falei para vocês, mediante a pessoa de Jesus. Esse é o tema central das Escrituras. Qual? A salvação do homem mediante a pessoa de Jesus. Esse é o tema cêntrico das Escrituras. Então, não constitui mera adequação cronológica, como muitos imaginam. Isto é, a ordem que a Bíblia se encontra, iniciando com o livro de Sefer Bereshit, ou Gênesis, e terminando em Apocalipse,
não seguiu meramente a ordem lógica dos fatos narrados, ou seja, o início Gênesis e o fim de todas as coisas Apocalipse. Isto é uma concepção simplória da verdade, por trás da disposição dos livros sagrados, na forma como eles se apresentam. Observe que a Bíblia, costumo dizer, e a teologia também afirma isso, ela tem uma revelação progressiva, vai aumentando, por assim dizer, o volume do tom profético da Bíblia. Começa com uma voz, vamos colocar dessa forma, uma voz miúda no Gênesis e termina com a voz altissonante no livro do Apocalipse, ou seja, ela vai revelando-se por parcelas, vai revelando-se por camadas. E a Bíblia, exemplo, o livro de Malaquias, por exemplo, ele não desmente Gênesis. O livro de Gênesis, ele não desmente Apocalipse. O que eu quero dizer com isso? É uma cadeia temática perfeita, cronologicamente perfeita, a revelação das Escrituras. Tem que ser um livro divino, tem que ser um livro inspirado por Deus, dado por Deus como presente para a humanidade. Então, o oposto desse entendimento mais simples, página 19, desculpe, é o fato que por trás da organização dos livros, na sequência em que se encontram, se acha um fundamento essencialmente teológico e não uma mera disposição cronológica. A Bíblia não é só cronologia, ela é teologia, entendamos isso. Ou seja, a crença em um Messias e no cumprimento das profecias relacionadas a ele é em virtude disso que a Bíblia, tal como utilizada pelos cristãos, divergem da forma estrutural da Bíblia utilizada pelos judeus. Observe isso. Não que haja um choque de entendimentos a respeito da realidade do Messias prometido e de sua missão de salvamento, tá? Conforme Gênesis 3:15. Esse texto também é apreciado como messiânico pelos judeus e também é apreciado como messiânico, evidentemente, por nós cristãos. Afinal de contas, tanto judeus quanto cristãos, conforme eu já falei, acreditam nisso, mas em relação à identidade, observe, em relação à identidade desse Messias para os judeus, o Messias, no caso, ainda não veio. Para os cristãos, Jesus é o Messias prometido. Então, vocês entenderam que aqui está a raiz, entre aspas, do problema interpretativo escriturístico entre a Bíblia dos cristãos e a Bíblia dos judeus. Os judeus, conforme está atestado aqui, encaram que Gênesis 3:15, sim, é uma promessa messiânica da vinda do Messias. Só que para eles esse Messias não é aquele crucificado, não é o filho de Maria, o filho de Yosef, aquele que morre na cruz, sobre os auspícios, digamos assim, daqueles tribunais, Pôncio Pilatos, a política religiosa da época, morre sepultado no túmulo daquele senador, tem a ajuda do Nicodemos nesse intento também, ressuscita, faz promessa aos discípulos, é visto depois que ressuscitou por longo período de dias, por várias testemunhas, sobe aos céus. Esse Messias, esse Cristo não é o mesmo dos judeus, evidentemente. Aí está a grande divergência nesse sentido, tá certo? Então, a partir desse entendimento, ou seja, desse ponto de vista teológico, que os livros que compõem a Bíblia hebraica seguem uma sequência diferente daquela apresentada pela Bíblia cristã. Então, a cronologia hebraica é diferente. Nós vamos entender isso nas próximas aulas. Portanto, quando o assunto é a estrutura das Escrituras, é pertinente iniciarmos, para efeito de comparação, com informações pertinentes à organização dos livros que compõem a Bíblia hebraica e, em seguida, a composição estrutural da Bíblia cristã. Então, observe, até a concepção messiânica, até a concepção de terem ou não aceitado Jesus como Messias, mudou o seu entendimento cronológico da Bíblia hebraica. Agora, observe,
pelo fato deles não crerem no nosso Cristo como Messias prometido para eles, não muda a inspiração divina dos livros que os judeus têm na sua Bíblia hebraica. Vamos deixar isso bem claro para ter um entendimento expressivo em cima disso. Então a Bíblia hebraica, também chamada de Tanakh, ou Taná, Tanakh ou Taná, se pode citar dessa maneira, apresenta os mesmos livros que compõem o nosso Antigo Testamento, os mesmos livros, de Sefer Bereshit, livro de Gênesis, até Sefer Malachi, livro de Malaquias. São os mesmos livros que tem na Taná deles, tá? A diferença entre ambas, como eu falei, é a ordem em que esses livros se apresentam, a cronologia apenas. A hebraica, que segue a divisão citada por Jesus em Lucas 24 e 44. Qual é a divisão que eles seguem para encarar os seus livros? Observe. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Olha a divisão da Taná. Então Jesus, ele fala isso daqui tendo como perspectiva e como pano de fundo a forma com que os judeus da sua época encaravam a Bíblia hebraica deles. Então, Jesus foi sábio e foi correto, ele, evidentemente, né? Dispõe os livros proféticos da seguinte maneira: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e assim sucessivamente, que falam do Messias, tá? No meio da Bíblia hebraica, entre a lei e os escritos, no caso, dizendo com isso que o Messias ainda não veio, que as profecias a seu respeito ainda não se realizaram. É a Bíblia que eles têm hoje, tá? Essa é a razão da ausência dos livros do Novo Testamento na Bíblia hebraica. Afinal de contas, Jesus nunca foi aceito como Messias pelos judeus. E os livros do Novo Testamento dizem que o Messias, sim, já veio, já nasceu, já morreu, já ressuscitou e promete volta dele. Então, esse é o motivo que os judeus não creem, porque nos livros que eles dispõem no Antigo Testamento, a realidade da vinda do Messias não aconteceu ainda. Então, e até a notícia de sua ressurreição, tem vários textos aqui, ela foi deturpada pelos líderes religiosos judeus. Mateus 28, 11 a 15, está bem claro isso, tá? Então, a ordem dos livros obedece ao seguinte padrão. Tá aqui na página 20, você vai observar aqui, ó, tem a lei, tá aqui os livros, os profetas anteriores, profetas posteriores, os escritos, no caso, e aqui sucessivamente mais escritos, tá? Então, os profetas a lei é a Torá deles. Profetas, Nebirim, profetas posteriores, aqui profeta anterior é colocado Josué, Juízes, Shemuel e Reis, até inclusive, tá? Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12, são os menores, tá? Os escritos, que quer dizer Ketubim, são os livros poéticos, mais escritos aqui, os Ketubins, que eu falei, 5 rolos, e os livros históricos, que eles colocam, por exemplo, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então tem essa diferenciação. Só que esses livros aqui que levam essa divisão é exatamente os livros que nós temos e os livros que nós cremos como inspirados por Deus, tá certo? Página 21, os que têm um livro, depois vocês analisem isso daqui novamente, tá? Então a Bíblia cristã, tal como a conhecemos, é diferente da hebraica. A diferença está na disposição dos livros que compõem o Antigo Testamento, os mesmos livros contidos na Bíblia hebraica, tá? E no acréscimo do Novo Testamento. O Novo Testamento nós temos e cremos nele. O Messias já está revelado. Para o judeu, não. Então, a Bíblia cristã desloca os livros proféticos do meio para o fim do Antigo Testamento, tá? Não é por acaso que imediatamente a esses livros proféticos temos os evangelhos que abrem o Novo Testamento, citadas, né? Aliás, e indicam que a vida de Cristo constitui o cumprimento das profecias
citadas nas páginas do Antigo Testamento, e assim sucessivamente. Então tem a ordem que é obedecida na página 22, está tudo aqui, lei, poéticos, históricos, profetas, Novo Testamento, evangelhos históricos, está aqui tal qual nós conhecemos a Bíblia, página 24 a mesma coisa também, e na 25 aqui tem uma questão para nossa reflexão. A Bíblia Sagrada é considerada diferente de todos os livros que se tem conhecimento. Qual seria o elemento fundamental que confere a ela essa condição? É para nós pensarmos e refletirmos nesse pormenor.